Olá, esta é a segunda aula do curso Redação para o Enem. Na aula anterior, você aprendeu que quando falamos sobre tipo textual ou tipologia, estamos destacando a estrutura de como o texto se apresenta. Nessa aula, aprenderemos o que são gêneros textuais e gêneros digitais. Iniciaremos informando que o gênero textual é o uso da estrutura do tipo textual em nosso cotidiano. Enquanto os tipos textuais são em minorias, com estruturas fixas, modelos prontos e rígidos, os gêneros textuais são inúmeros, sendo flexíveis e ainda podendo se modificar de acordo com a necessidade da sociedade. Vejamos um exemplo. O gênero textual carta pessoal é aquela que enviamos através dos correios para alguém. Um modelo bem antigo que está se moldando para o gênero textual, o e-mail, mensagem eletrônica. Ambos obtêm características bem semelhantes. Os gêneros textuais se apresentam de formas variadas, porém, cada um deles possui o seu próprio estilo de escrita e de estrutura. Confira alguns exemplos: conto de fadas, carta pessoal, lenda, poema, manual de instruções, lista de compras, edital, piada, diário, autobiografia, notícia, relato histórico, texto de opinião, carta de leitor e vários outros tipos. Agora, vamos analisar alguns gêneros textuais e quais as estruturas foram utilizadas. O gênero textual entrevista é um texto expositivo e informativo, que tem como objetivo transmitir informações, deixando que o leitor tire as próprias conclusões. A entrevista é um gênero de caráter interacional, geralmente entre duas pessoas, organizada em turnos, com uma pequena introdução sobre o entrevistado e o tema. Gênero textual receita culinária contém em sua estrutura o tipo textual descritivo. Notamos no momento em que é descrito os itens da receita, os caracterizando. Nesse mesmo texto, também encontramos o texto injuntivo. Nota-se através da presença do verbo no imperativo, ao expressar ordem, por exemplo. Coloque, misture, despeje. Sendo assim, considerando que um gênero textual pode se apresentar com mais de um tipo de texto em sua estrutura, algo que é gerador de conflito por parte do aluno no momento em que ele vai resolver um exercício envolvendo esse tipo de questão. Então, como será denominado o gênero textual composto por mais de um tipo de texto? Nesse caso, leva-se em conta a tipologia mais presente ao longo do texto. Atualmente, devemos fazer destaque ao gênero digital, que surgiu das novas necessidades da sociedade em relação à internet. Algumas das principais características são a presença de hipertexto, a produção de textos mais curtos e diretos, o diálogo entre elementos verbais e audiovisuais. As abreviaturas e a linguagem interativa também são características marcantes dos gêneros textuais digitais, sendo consideradas as novas formas de comunicação entre pessoas. Amazonas 2020. Portanto, os gêneros digitais nada mais são do que os próprios gêneros textuais, porém modificados, e a partir da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, podemos destacar alguns: currículo web, Wiki, fanfiction, Vogue, podcast e entre outros. Vejamos alguns exemplos. Segundo o Dicionário Online da Língua Portuguesa Primeirã, podcast é um arquivo áudio ou multimídia divulgado com periodicidade regular e com conteúdo semelhante ao de um programa de rádio, que pode ser descarregado da internet e lido no computador ou em dispositivo próprio. Vlogs é uma espécie de blog, que os conteúdos predominantes são os vídeos. A grande diferença entre um vlog e um blog está no formato de publicação. Em lugar de publicar textos e imagens, o vlog ou o vlogueiro
faz um vídeo sobre o assunto do qual quer tratar. Educação do Amazonas 2020. Bem, chegamos ao final da nossa aula. Porém, preciso informar a você que na apostila você encontrará outros gêneros textuais e digitais. Consulte também os materiais complementares e não esqueça de fazer o questionário avaliativo. Bons estudos e até a próxima aula!